Estamos aqui no podcast Cura pelo Hábito. Faz tempo que a gente não grava, mas agora vamos ter a oportunidade de gravar os dois juntos, né? Ao vivo, a gente sempre está online. Pela primeira vez, por incrível que pareça. Então vamos gravar nosso primeiro podcast juntos, presencial. E de uma maneira mais informal, vamos aqui no sofá, nesse ambiente, e vamos falar sobre Tao Te Ching e muito mais. O sábio não tem coração próprio. Ele faz seu o coração das pessoas. Para os bons, sou bom. Para os não bons, também sou bom. Porque eu sou como o ouro. Eu não posso ser diferente disso. Vamos aquecendo, estamos aquecendo. É isso aí, Rafa. Cura pelo Hábito. Podcast Cura pelo Hábito. E aí, Rafa? Legal, cara. Tá aqui. Presencial. Presencial dessa vez, hein, meu? Primeira vez. Primeiro podcast presencial. Por incrível que pareça. Faremos mais, mas são movimentos mais raros, né? Pela distância. E hoje vou falar de um tema super interessante, que a gente vai juntar um monte de coisa que a gente foi estudando nos últimos tempos. E entender a beleza como uma ferramenta, né? Como a gente utiliza a beleza como uma ferramenta de desenvolvimento no nosso dia a dia e utilizar para várias questões no nosso dia a dia e ajudar a gente cada vez ficar melhor. E o que me trouxe esse tema, que eu acho que foi bem legal, eu estava estudando alguns autores da filosofia e, na verdade, num podcast onde eu estava ouvindo uma entrevista era sobre liderança, e a pessoa que estava sendo entrevistada, ela falou uma coisa que me chamou muito a atenção. O ser humano vive num conflito eterno entre querer evoluir, a gente quer evoluir, e a gente quer, ao mesmo tempo, permanecer como a gente está. Por que a gente vive nesse conflito? A gente vive nesse conflito simplesmente pelo fato de que a nossa natureza é evoluir, naturalmente. O ser humano, durante a nossa evolução de espécie, evoluiu muito. Só que a gente inconscientemente, a gente sabe que à medida que a gente evolui, as coisas mudam à nossa volta. Pessoas que a gente convivia vão deixar de conviver com a gente. Pessoas que tinham valores incomuns com a gente vão deixar de ter valores incomuns com a gente, porque à medida que você evolui, seus valores mudam um pouco, né? Você tem contato com culturas diferentes, você tem contato com pessoas diferentes e você sente necessidades diferentes. E isso faz naturalmente com que você mude as pessoas de convívio. E isso é um conflito, porque você gosta de ser quem você é, mas você quer evoluir. Né? Então... E o ser humano tem, a gente tem, né, como ser humano, o instinto de pertencimento. Desde o nascimento, o pertencimento é algo intrínseco que a gente busca o tempo todo, pertencer. Porque é isso, é estar inserido, porque o ser humano é uma espécie de grupo, que cresce em grupo, que se desenvolve com mais pessoas. Né? A gente tem aquela questão da individualidade, que a gente se individualiza para se desenvolver, para entender o que nós somos, mas os nossos atos, as nossas ações são sempre são sempre para. A gente sempre está fazendo algo juntos ou para alguma coisa, para o desenvolvimento de algo e que consequentemente vem o nosso. Então essa questão do pertencimento, ela é intrínseca e importante. E essa dualidade que fica entre de se desenvolver, crescer, mudar os pensamentos, mudar a forma de enxergar aquilo que a gente enxergava, e essa distância, né, essa coisa que começa a destoar mesmo, você começa a destoar daquele grupo e você começa a encontrar outros grupos, e isso traz uma aflição, porque você sente, né, fala, poxa, mas eu sempre pertenci há anos que eu tenho essas amizades, eu não vou conviver, então isso é realmente um paradoxo, é um paradoxo que gera muitas vezes muita retração, porque aí a gente acaba, por medo dessa falta de pertencimento ou pela sensação ruim que isso causa, a gente tende às vezes a ficar e tentar ficar preso, se forçar a ficar naquele ambiente, mas aí a gente começa a se distanciar, começa a aparecer, sabe, a gente começa a se isolar sem perceber, porque a gente não consegue mais ter aquela interação como era antes. E aí, estudando um pouco Schopenhauer, que eu achei bem interessante na visão dele, a gente acaba buscando a beleza para se abstrair dessa realidade, da dualidade, e conseguir voltar ao nosso equilíbrio, descansar um pouco dessa dualidade e conseguir lidar com isso melhor. Né? Aquele negócio até do ócio produtivo, né? Você vai lá, sobe uma montanha, tem o negócio do desafio,
aí você chega lá em cima, você vê uma paisagem bonita, isso te abstrai dessa dualidade e te permite até equilibrar a tua dopamina, né, seus neurotransmissores, né, produzir serotonina. Isso é muito positivo, a gente busca na beleza. Então você vai para um museu, você olha obras de arte. E aí, em relação à parte de arte também, estudando o Jung, eu lembro, um dos livros que eu li dele, ele fala O Homem e Seus Símbolos. Ele fala que na história, se você for observar a arte, a gente tem, nas épocas de guerra, a arte, porque a arte é sempre, a gente busca a estética na arte, né? Ver coisas bonitas, você quer ver um quadro bonito. Só que em épocas de guerra, a tendência é os artistas se tornarem mais abstratos. E em épocas de paz, a tendência é concretismo, porque você quer enxergar as imagens. Quando você está em guerra, você não quer enxergar, você quer nublar a imagem. Então é um pouco do inconsciente humano também trabalhando essas questões de um pouco de fuga da realidade, né, que é bem interessante também. Mas a arte também, segundo Schopenhauer, é uma forma de você acessar a beleza para você também, de certa forma, buscar um equilíbrio, fugir um pouco dessa dualidade do ser humano. E essa questão dessa coisa dual de você estar na realidade e buscar a beleza como uma forma de fuga, e aí fuga não é que fugir daquilo que você está vivendo, mas você conseguir, né, experienciar outras coisas que vão te trazer um pouco mais de calma, paz, é super importante. E é uma questão intrínseca também, porque a gente vive essa dualidade no sistema nervoso, que é o sistema simpático e parasimpático, né? Então a gente tem a ativação e o relaxamento. Ativação e o relaxamento o tempo todo como uma forma de equilíbrio. É uma balança. Então é necessário, a gente fica ativo por um tempo e depois o que necessariamente a gente vai fazer? Descansar. Então a gente fica cansado, com sono e a gente dorme. Então é o descanso e o estar em alerta, né? Essa dualidade o tempo todo. E isso é super saudável quando a gente utiliza de uma maneira equilibrada. Quando a gente puxa essa fuga da realidade, mas a gente volta para a realidade. O problema é quando a gente quer fugir da realidade e não voltar para ela. Que é o caso das drogas, por exemplo. Que aí começa a entrar os vícios, então causa essa dependência, a compulsão. Então a gente começa a tender a compulsões, por quê? Porque você está tentando preencher alguma coisa com algo e que esse algo não adianta, né? Porque você pode cada vez precisar mais daquilo e você não vai sentir esse preenchimento, porque o preenchimento ele vem quando a gente se coloca na realidade, se coloca para o desenvolvimento, para encarar as coisas como são. Mas esse equilíbrio é muito saudável. E tem até uma coisa que a gente fala assim das ondas cerebrais, que é interessante, que a gente tem vários tipos de ondas cerebrais, beta, gama, delta, alfa. Dependendo do que a gente está fazendo, a gente vai ter atuação, mas uma predominância de algum tipo dessas ondas. E aí, a gente tem o estudo, né? O estudo, quando a gente está com a atenção focada, a gente está atuando com a onda beta, mas a onda que atua na memória é a onda teta. A onda teta atua na área do hipocampo. E o que acontece? A onda gama é uma onda que quase que ela atua junto com todas as outras e ela facilita o armazenamento da memória para a onda teta. Então isso significa que em um comprimento de onda gama cabem 7 ciclos de onda teta. Então e isso é interessante porque é estudado quando você vai dar aula. Então assim, quando você começa a dar aula, começa a estudar alguma coisa, você vai armazenar os 7 primeiros assuntos que você tiver. Depois daquilo, você tem que dar um tempo. Por quê? Porque já lotou o processo de onda cerebral. Então você agora precisa dar um tempo para quê? Para que haja uma manutenção, um armazenamento, e aí depois de um tempo aquilo volta a ficar vazio para que você possa, né, absorver mais 7 ciclos de informações. Então é intrínseco nosso e é um processo fisiológico. A gente está ativo, né, na atividade, olhando para o problema, olhando para as questões e depois sair da realidade no sentido de ir para a beleza, ir para algo que distrai, ir para algo que relaxa, porque isso é saudável. É muito interessante como, assim, esses padrões se repetem em todas as áreas de conhecimento, né? Você vai para psicologia, você vai para arte, você vai para fisiologia,
né? Você vai entender as ondas cerebrais, você vai entender a dinâmica dos neurotransmissores. E em todos os campos de estudo que a gente vai, na verdade, a gente está estudando a mesma coisa. A importância de você dar essas pausas, de você ter ciclos de aprendizado, a importância de você não usar essas ferramentas de abstração de forma viciante. É sempre, na verdade, uma repetição do mesmo assunto, né? Outra forma de olhar a mesma coisa. E a gente vê isso, acho que esse é um dos assuntos que na filosofia mais são pontos em comum. Então, por exemplo, a gente pega o Kybalion. No Kybalion, uma das 7 leis, né, hermetistas, né, sobre o Hermes Trismegisto, é a lei do equilíbrio ou da compensação, que é o pêndulo. Tudo que vai para a direita vai em igual proporção para a esquerda. E nessa lei do equilíbrio, ela é proporcional. Então, se você vai muito para um extremo, você necessariamente vai para o outro em igual proporção. Então, se você vai muito para o extremo da beleza, da dissociação, de você se isolar, em algum momento você vai ser puxado para uma realidade dura, que é para uma densificação mesmo. E o oposto também. Então, o melhor é que a gente consiga trabalhar o equilíbrio desse pêndulo, porque aí a gente não vai para os extremos, a gente fica mais equilibrado. Isso é o Kybalion. Aí a gente pega as civilizações antigas. Então, o Greg Braden, ele traz os códigos da sabedoria. E um dos códigos da sabedoria é a beleza. Então, fala que é a sabedoria o código da sabedoria da força. Então, as tribos utilizavam esse código que é a beleza que eu vivo, a beleza pela qual eu vivo e a beleza pela qual eu sigo a minha vida é tão poderosa. Esse é um código que ajudava eles em tempos difíceis, tempos de guerra, tempos de seca, tempos de escassez, a conseguir enxergar a beleza dentro desse processo como uma força, de olhar para onde eles precisavam, para eles encontrarem o que eles estavam necessitados. Então, eles utilizavam da beleza como uma força para impulsionar eles e continuar vivendo, sobreviver sobre as situações mais extremas e difíceis. Até para não esquecer, eu li em algum lugar também sobre isso, quando não sei se eram os gregos ou romanos, iam para a guerra. Então eles tinham esses parâmetros, né, de beleza, de conhecimento, que eles tinham que manter contato para não desvirtuar eles do porquê eles estavam lá na guerra, para eles não se tornarem mais violentos do que precisaria, para eles não buscarem a violência pela violência, né? Tinha um motivo para eles estarem lá, tinha um objetivo. Então é bem interessante, tá um pouco da filosofia da guerra. Né? Mas a beleza é uma ferramenta muito importante para a gente utilizar no dia a dia. E a gente pode usar isso para o nosso benefício. Então, por exemplo, a gente pode usar para a gente criar hábitos bons, para a gente se renovar. Conforme a gente vai percebendo que a gente vai mudando, que a gente vai ampliando o nosso conhecimento e vendo as coisas de uma maneira diferente, a gente pode ir criando novos hábitos. E também coisas que a gente aprende. Então, por exemplo, o jeito de sentar, de praticar uma atividade física, de colocar isso no meu dia a dia, ou de criar o hábito de ler, de criar o hábito de estudar, ou outros hábitos, enfim, de trazer a beleza como uma força para a gente praticar a mudança, mesmo que sejam em tempos difíceis, em tempos que ali a gente está passando por situações difíceis na vida, né? Então não só usar a beleza como uma distração, mas a beleza também como uma força de conseguir lidar com aquilo que é difícil. E também é uma forma da gente não deixar o nosso olho acostumar com as coisas negativas. Tem a teoria das vidraças quebradas, que eu acho que é até legal trazer aqui um pouco, porque usaram isso na época que estava com muita violência em Nova York, na década de 80, se não me engano. A prefeitura começou a usar a filosofia da tolerância zero. Então, assim, se tinha um carro abandonado, eles tiravam o carro que estava abandonado. Se tinha uma vidraça quebrada, eles mandavam consertar. Se tinha uma pichação, eles pintavam. Tinha crime, eles puniam. Eles começaram a chegar num ponto que eles não permitiam nada errado, porque eles perceberam que num lugar que tivesse, isso foi estudo mostrando, num lugar que tivesse um carro abandonado, começava a acumular lixo em volta, começava a ter pichação, e se você não deixasse o carro abandonado ali, era um sinal de que tinha supervisão naquele local, tinha gente olhando, então a gente não vai pichar aqui, a gente não vai jogar lixo aqui. Então uma coisa vai levando a outra. E é um negócio da beleza. Se você mantém um ambiente sempre pintado, sem lixo no chão, cuidado, as pessoas que passarem lá vão falar: opa, aqui eu não posso jogar lixo, opa, aqui eu não posso pichar, porque tem gente olhando, porque aqui é bonito,
e eu não vou detonar essa área. Então, assim, como a beleza né? puxa também um ambiente de cura. É verdade. Né? Eu tava até andando perto da nossa faculdade, a gente fez a mesma faculdade, e eu tava reparando lá como tá tudo detonado, sabe? Aquela região de São Paulo, assim como muitas regiões do centro, estão muito detonadas assim, e aí você vê uma área que tá toda detonada, com sucata jogada. No lugar onde tem sucata jogada é onde o pessoal deposita lixo, aí vai ter pichação. E aí eu vou usar a beleza para a gente usar como uma mudança de hábito e um desafio, para vocês perceberem. Começa a olhar para sua fala, começa a perceber as falas, e quantas vezes a gente usa as falas sempre usando um não. Então você pergunta assim, o que você quer fazer? E a pessoa responde, eu não quero que aconteça tal coisa, eu não quero que algo dê errado. Então é comum a gente encontrar as pessoas fazendo uma afirmação na negativa. E aí quando você fala na negativa, onde está o problema? O problema é que está onde está o seu foco. Onde você coloca o seu foco? Você coloca o seu foco onde você não quer. E aí você vai manifestar no seu dia a dia aquilo que você realmente não quer. Então, se eu não quero algo, o que eu quero? Então, é como eu falo assim, se eu não quero que falte dinheiro, o que eu quero? Eu quero que eu tenha dinheiro, eu quero que eu sempre tenha dinheiro. Então eu começo a usar a frase com a palavra assim, tirando o não. E eu coloco ela sempre de uma maneira para o que eu quero. Isso é utilizar, por exemplo, a beleza como uma força. A gente usa, eu enxergo a beleza. Se eu sei o que eu não quero, eu sei o que eu quero. E aí eu passo a ter o foco sempre no que eu quero. E se você perceber que você está falando algo com não, troca e com a frase com o mesmo sentido, sem o não, como que você coloca essa frase no seu dia a dia. E aí você vai perceber a diferença que isso vai fazer nas coisas que você começa a atrair mesmo, começa a ter. É muito importante, então, a gente trazer a mudança de hábito, o cura pelo hábito, então a gente se curar através dos hábitos, através dessa renovação de hábitos. Tragam a beleza como uma força e usar isso no dia a dia, tanto para uma distração, para um relaxamento, mas também como algo para uma construção de algo novo, de enxergar a beleza naquilo que é difícil. Então é isso, pessoal. A gente encerra trazendo essa perspectiva da beleza como uma ferramenta de busca de equilíbrio, busca de força, a busca de fugir um pouco desse padrão de dualidade que a gente está meio destinado a ter. Por outro lado, também essa ferramenta que o ser humano usa já há muitas gerações para se reequilibrar, para ter contato com a natureza, com a arte, com a estética. A gente sabe que na moda, na beleza da estética humana, os parâmetros de beleza vão mudando, mas a verdade é que cada um busca os seus próprios padrões de beleza para achar alguma coisa bonita. Por isso que você olha um quadro às vezes que você não gosta, a outra pessoa gosta, você olha a beleza de uma pessoa às vezes você não gosta tanto e outra pessoa gosta, porque isso é muito individual. A gente tem os nossos filtros, né, que vão determinar como a gente interpreta as coisas, por isso que a beleza não é uma coisa unânime, né? Varia muito de pessoa para pessoa, é só uma questão da gente saber usar isso como ferramenta para ser produtiva para o nosso dia a dia e trazer a cura à nossa vida. Trazer hábitos novos e isso, trazer a cura. É treinar o nosso olhar, né? Para enxergar também a beleza, porque eu vejo, até complementando aqui um pouco, antes de finalizar, eu acho legal isso, que às vezes a pessoa que está do teu lado, ela não viu as cores do céu, de um pôr do sol, por exemplo, porque ela está muito preocupada. E aí você para ela e você fala assim, nossa, olha como o pôr do sol está bonito hoje. No meio da cidade, onde você estiver. Aí ela para, olha, naquele momento ela relaxa e ela consegue trazer um pouco o corpo dela para o equilíbrio, sem perceber. Exatamente. Você não precisa falar para a pessoa, fica calma. Às vezes você chama atenção para ela olhar para uma coisa bela. E isso traz o equilíbrio para as pessoas, então é uma ferramenta realmente de cura. É isso mesmo. E isso tira a gente da reação de proteção, e a gente consegue acalmar, relaxar e pensar melhor também sobre o assunto que estava preocupado ali, se estiver preocupado. Então é isso. Legal. Então, valeu. Valeu, Rafa. Valeu por esse encontro presencial. Até a próxima. Até a próxima.